bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que tá aí, bom dia, tia Havana. Vamos continuar hoje com o estudo. Ontem a gente terminou de falar a parte da lei, que a gente está vendo sobre a nossa liberdade. Liberdade de quê? Liberdade do quê? E já a gente passou esses dias, terça, quarta e ontem, falando sobre essa introdução dessa liberdade e falando sobre a lei, que era algo que, querendo ou não, condenava o homem, não por ela mesma, mas pela incapacidade do homem de cumprir toda a lei. Então a lei fazia parte da velha aliança, da antiga aliança. A lei foi importante, Deus não mudou de ideia, ela era como um protetor para guiar a gente até Cristo, mas quando a plenitude chegou, que era Cristo, a plenitude da lei era Cristo, se manifestou totalmente em Cristo, nós fomos libertos da condenação de ter que cumprir toda a lei sem ser capaz de fazer isso, porque Cristo já fez e nós fomos levados a um caminho de fé. Estamos vendo que somos livres para que somente pela fé a gente viva a vida de Deus em nós e a vida que Deus tem para nós. Um resumão aí do que a gente falou esses dias, bem resumidão, foi isso. A gente entendeu que não são as listas de regra que eu tenho que cumprir ou deixar de cumprir. E se eu erro, Deus não me ama. Se eu acerto, Deus me ama. Se eu erro, Deus quer me castigar. Se eu acerto, Deus quer me abençoar. A gente tirou esse desequilíbrio, essa variação de Deus, porque Deus não varia, Ele não tem sombra de variação nele, Ele permanece o mesmo sentado no trono, o amor dele é o amor dele. Quando a gente erra e quando a gente acerta, quando a gente faz algo mal intencionado ou bem intencionado, o Senhor continua amando a todos. Jesus morreu por todos. A questão é a gente permanecer nele através da nossa fé, então nós conseguimos corresponder de volta esse amor. Não tem outro caminho, não tem outro jeito, o único jeito é o jeito de Deus, que é pela fé. Tá bom? Que é a nova aliança, a gente fica nela pela fé. A gente viu então que a antiga aliança tinha um estilo de vida, a lei. Ontem eu terminei aqui e hoje a gente vai ver sobre a nova aliança. E a nova aliança tem o estilo de vida, a fé que se manifesta pelo amor. A gente vai ver isso aqui hoje. Essa nova aliança, ela foi profetizada lá no Antigo Testamento, lá em Jeremias 31:31. A palavra de Deus diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. A nova aliança é a lei de Deus escrita na nossa mente e no nosso coração. Ou seja, a nova aliança é a lei de Deus, que é a vida de Deus manifesta de dentro para fora. Lembra que eu falei para vocês ontem que o conjunto de regras, ele tem o poder de nos manter vivo aqui nesse mundo, de nos manter vivo aqui para viver bem com o outro, mas ele não tem poder de gerar vida em nós. Somente de dentro para fora é gerado vida de maneira autêntica dentro de nós, a vida de Deus. E lá em Jeremias 31:31, o Senhor fala sobre essa aliança. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. E depois, quando a gente olha lá em Hebreus 8, vocês podem ler depois do 6 até o 13 para entender melhor a explicação, mas vai dizer o autor de Hebreus, que é um autor desconhecido, não foi Paulo, que essa aliança, essa promessa, ela se cumpriu em Jesus. Diz assim lá no finalzinho desse trecho: a partir de Jesus, essa profecia também se cumpre em nós, nascidos de novo. Então tem aqui uma condicional, né? Se você não nasceu de novo, você não tem as leis de Deus na sua mente, nem escritas em seu coração, porque você não recebeu o Espírito Santo. Mas se você nasceu de novo, você tem. E ele diz: cumpre em nós, nascidos de novo, que carregamos a palavra de Deus em nosso coração e em nossas mentes. A nós foi dado a palavra
foi dado a liberdade e foi dado o Espírito que nos guia a toda a verdade em liberdade. Então nós recebemos a palavra de Deus, que é a vontade perfeita de Deus. Jesus Cristo nos deu a liberdade, nos capacitou para cumprir essa vontade de Deus, e nós recebemos o Espírito Santo, que faz com que a gente cumpra essa palavra em toda a verdade e em toda a liberdade. Ele faz com que a gente viva a palavra em Cristo. Ele faz com que a gente permaneça em Cristo. Essa é a nova aliança, a aliança que Jesus fez. Mudou o sacerdócio, Jesus agora é o nosso sumo sacerdote, e então houve mudança de lei. Essa mudança de lei é a lei da liberdade, a lei da graça. Mas a gente está vendo que existe algo a ser cumprido nessa nova aliança, a vontade de Deus. Jesus vai dizer para a gente, com a sua própria vida, que ele veio fazer a vontade do Pai. E depois ele diz que aquele que obedece a ele, esse o ama e faz a vontade do Pai. Lá em João 15 a gente consegue ver isso, que eu falei também para a gente ler. Espero que você tenha lido. Então, quando a gente vive em Cristo, mediante a nossa fé, através do nosso relacionamento com o Espírito Santo e o nosso conhecimento da palavra, nós estamos cumprindo a nova aliança. E o que a gente acerta, Nath? Aqui ou ali, um alvo aqui, outro alvo ali, mas não está exatamente nesse caminho. É pecado para nós, porque a palavra de Deus diz que tudo que fazemos fora da nossa fé é pecado. Se eu estou fazendo, como eu disse esses dias, só pelo meu esforço próprio, eu estou pecando e não estou na nova aliança. Eu já saí dessa aliança. Eu já estou separada de Cristo. Por isso que muitas pessoas, a gente ouve aí no mundo, falando, não, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só há um que leva, é Cristo. Aí as pessoas falam, mas eu faço bem, eu ajudo os pobres, eu faço bem a quem precisa, se me pedirem ajuda, eu ajudo. Mas você está fazendo isso mediante a fé na palavra de Deus e na obra redentora de Jesus? Se você não estiver fazendo isso baseado nisso, na palavra e na obra redentora de Jesus, através do amor do Espírito que está em você, segundo a palavra, você está em pecado. Ainda que você ajude um, ajude outro, o Senhor está vendo todas essas coisas e Ele tem recompensa sim para isso, mas não significa que você está vivendo a nova aliança. Tá bom? Então lembrem, a lei, ela não podia salvar o homem de maneira nenhuma, porque o homem não era capaz de cumprir toda essa lei. Por quê? Porque ele não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele não era livre dos seus pecados e o Espírito Santo não habitava nele. Ou seja, ele estava caído. Jamais iria cumprir a lei na sua totalidade. Mas aí Jesus veio, nos libertou do domínio das trevas e nos deu o Espírito Santo. Ele não só nos libertou, ele nos capacitou através do Espírito Santo. Vamos ler aqui um trechinho que está lá em Gálatas 5, que é um dos capítulos base do nosso estudo, né? A partir do 13. Eu vou ler do 13 até o 18, tá bom? Diz assim a palavra. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. A liberdade, ela tem uma finalidade, né? Aqui, no versículo 13, você não pode mais, nunca mais dizer que você não sabe do que se trata o porquê da sua liberdade. Não é para usar para satisfazer a natureza humana, mas para servir uns aos outros em amor. É para isso que você é livre. Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Há muitas maneiras da gente morder uns aos outros e devorar uns aos outros, sem isso ser de forma literal, né? Através da inveja,
através da fofoca, através da língua que acusa, através da calúnia, através da competição. A gente vai ver isso um pouquinho mais lá na frente. Mas claro que Paulo aqui não está dizendo de maneira literal. Ninguém está aqui mordendo ninguém. Vamos continuar no 16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Então, Paulo já está dando a resposta para a gente. Como é que a gente não satisfaz o desejo da nossa natureza? Ou seja, como é que a gente consegue fazer o que precisa ser feito, correspondendo ao coração de Deus, deixando que o Espírito Santo guie a nossa vida. E aí a gente lembra lá do versículo que diz: aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então só há uma maneira da gente não satisfazer a nossa vontade, da nossa alma, da nossa natureza humana, da nossa alma que está gritando e ainda não foi mudada pela palavra de Cristo, deixando que o Espírito guie a nossa vida. Não é por seu esforço, não é por você se esforçar até tentar, é para que você deixe o Espírito guiar a sua vida. Agora 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito, com E maiúsculo, quer. E o Espírito, com E maiúsculo, nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Sua natureza puxa para um lado, o Espírito te impele a sair desse lado e ir para o lado dele. Percebam que quem impele é o Espírito Santo, não a gente. Quando sua natureza humana puxa para um lado, quem vem ministrar no teu espírito e te afastar desse lado e te empurrar para o outro é o Espírito Santo dentro de você. Não é você. Você pode tentar 1, 2, 3, dizer assim: não vou mentir sobre isso, não vou mentir sobre isso, não vou mentir sobre isso. Uma hora você vai mentir. Porque que tortura é você lutar contra você mesmo? Mas quando você tem o Espírito Santo guiando sua vida e ministrando o seu espírito, então quem luta contra o desejo da sua carne é o Espírito e não você. Ele vem dentro de você, te arranca desse lugar que você decidiu pecar e leva você para longe disso. E qual é o seu papel nisso? Decidir: eu quero obedecer à vontade de Deus. Ponto. Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor tem poder para vir aqui dentro de mim, me arrancar desse engano que está na minha mente e me levar para fazer a vontade do Pai. Quem é que faz isso dentro de você? O Espírito Santo. O seu papel é dar cada vez mais lugar a Ele, mais liberdade a Ele. Quanto mais você o ouve, quanto mais você o corresponde, quanto mais você crê que Ele está ministrando você, mais você sai desse lugar da carne e vai para esse lugar que o Espírito te leva. Não é você, é o Espírito. E aí eu vou repetir o versículo 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, com E maiúsculo, não estão debaixo da lei. Todas as vezes que eu permito que o Espírito Santo me guie, eu estou na nova aliança, na graça. Todas as vezes que eu impeço o Espírito Santo de me guiar, eu não estou na nova aliança. Eu estou agindo por mim mesmo. Eu já saí dessa minha fé e eu estou debaixo da lei novamente. E o que a lei faz? A lei me condena porque eu não consigo cumprir toda a lei. Só o Espírito que habita em mim é que me capacita a viver segundo a vontade de Deus. Olha que forte essa palavra. Olha que forte esse capítulo que Paulo está falando antes de citar as obras da carne e também o fruto do Espírito. A gente precisa entender, então, que o sinal da nova aliança agora é essa fé que está em nós. E essa fé atua pelo amor.
A gente viu no trecho aqui que quando a gente é livre, a gente é liberto, é para que a gente ame e sirva uns aos outros. Então, na nova aliança, a minha fé, ela atua por meio do amor. E que amor, Nath? O amor que eu amo, o amor que eu tenho dentro de mim, porque eu acho fulano bonitinho, o outro é muito fofinho. Não. O amor que a gente já leu, que está lá em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, essa fé que atua por meio do amor não é o amor humano, mas é o amor que Deus me deu através do Espírito Santo. Isso significa que se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não deixo ele guiar a minha vida com liberdade, eu não amo do jeito de Deus. Eu amo com o meu jeito pecaminoso. Mas quando eu amo pelo jeito de Deus, então tudo que eu faço por amor é através da minha fé. Eu vivo pela fé e eu amo pela fé. O que isso quer dizer, Nath? Quer dizer que eu não amo segundo as minhas emoções. E isso quer dizer que se você me machucar, eu não vou deixar de te amar, porque eu não amo segundo as minhas emoções. Eu amo segundo a minha fé. E a minha fé me diz que eu tenho o amor de Deus que enche o meu coração e que eu sou livre para te amar. A fé, essa nova aliança, quando me diz que eu amo e vivo pela fé, quando alguém faz algo que eu não gosto, eu não reajo segundo as minhas emoções. Eu não me defendo. Por quê? Porque eu sou boba? Não, porque eu vivo pela fé. E o justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé que eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. E que eu tenho o amor de Deus dentro de mim. E eu sou livre para amar você e servir você. Jesus vai dizer, quando ele está ensinando, se eu não me engano é no Sermão do Monte, ele vai dizer, se vocês amam somente aqueles que te amam, que vantagem tem nisso? Até os gentios fazem isso. Na época, os gentios eram o povo que não tinha revelação da palavra. Hoje nós somos gentios, mas a graça já nos alcançou. Então ele fala, até as pessoas que não têm revelação da palavra fazem isso. O que eu estou dizendo para vocês é que vocês são livres para amar até quem odeia vocês. E aqui a gente quebra, a gente tem essa parte da cirurgia que Deus está fazendo da gente, que a gente quebra esse nosso conceito de que como eu vou amar alguém que me feriu tanto? Porque você ama pela fé e não pelo que você sente. Você ama pelo amor de Deus que foi derramado no seu coração através do Espírito Santo que vive em você. E não pelo que a pessoa te causou. Não pelo seu coração ferido. Todas as vezes que você não consegue amar alguém que te feriu, é porque você não está amando pela fé. Você não está vivendo pela fé. Você não está vivendo baseado no que o Espírito Santo está guiando você. Você está vivendo pelo seu próprio esforço. E está se colocando debaixo da lei e não da graça. Olha que forte isso. A Bíblia vai dizer, né, no versículo que a gente conhece, em João 3,16, que Deus amou tanto que Ele deu. Foi uma decisão. Ele decidiu dar. Ele não foi assim, eu tô tão apaixonado que por impulso eu dei meu filho. Não. Ele deu, ele tomou uma decisão, porque ele ama. E também a gente vê lá em Tiago 1,8, está escrito assim, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tudo que Deus faz no seu amor é por decisão. Ele não está agindo por emoção. Ele não está agindo porque ele sente a gente muito fofinho. Que ele sente muita pena da gente. Não. Eu amo e por isso eu decido deixar eles livres. Eu decido capacitá-los em todas as coisas, eu decido dar a eles os segredos do reino, eu decido dar a eles autoridade no mundo espiritual, eu decido dar a eles o meu filho para que eles tenham essa liberdade, eu decido dar a eles as revelações do meu coração. Por quê? Porque eu os amo. E se você faz alguma coisa errada, Deus já te deu tudo isso.
Ele não retira de você o que ele já deu. Por quê? Porque ele não deu baseado no que você faz ou deixa de fazer. Ele deu baseado no amor dele por você. E o amor de Deus não varia. O amor de Deus não muda. E foi esse amor que ele derramou nos nossos corações. Como a gente leu lá em Romanos 5:5. Derramou como? Através do Espírito Santo dele morando dentro de nós. É por isso que sem o Espírito Santo atuando plenamente dentro de nós, porque ele pode morar em nós, mas a gente pode abafar ele. A gente pode impedir ele. A Bíblia vai dizer para a gente não apagar o Espírito. É por isso que ele vivendo dentro de nós e atuando dentro de nós, a gente consegue praticar o perfeito amor, manifestar o ápice da vida de Jesus em nós, da vida de Deus em nós, que é esse amor. Que amor? Imutável, invariável. Ainda que você fique triste com alguém, você não deixa de amar essa pessoa. Você vai lá, conserta, se entende. Você não vê por que ferir de volta, ou de se defender, ou falar com outras pessoas a respeito disso com má intenção, com a intenção de manchar a reputação daquela pessoa. Você ama, porque o perdão e o amor, ele vai cobrir uma infinidade de pecados. Ele não fica dizendo, esse encobrir não é dizer assim, olha, você tá certinho, tá tudo bem. É no sentido de não há condenação para você. Vamos resolver isso? Vamos resolver isso aqui. Porque Deus já te perdoou, eu não tenho por que te condenar, porque eu sou livre e você também. Quando você é livre para, a gente leu, servir e amar ao outro. Existe um propósito na sua liberdade. Então eu decido amar todos os dias com base na direção do Espírito Santo que está em mim. Eu não amo segundo os meus sentimentos, é segundo a minha fé, tá bom? E esse amor do tipo de Deus, ele não é, como eu falei, esse sentimento da minha alma. Não é um sentimento que a minha alma pode produzir. Ele é fruto de uma escolha, de eu me relacionar com Deus e dar espaço para o Espírito Santo atuar. E então, eu sou capaz de fazer isso, transmitindo o caráter de Deus como um padrão de vida. Sem esse caminho, eu não sou capaz de transmitir o caráter de Deus como padrão de vida. Eu tenho o meu caráter, eu tenho a minha alma, eu tenho os meus sentimentos, as minhas razões, os meus motivos. Quantas vezes a gente fala isso, né? Eu tenho os meus motivos para estar assim. Tudo bem, você tem. Mas se você está vivendo baseado nos motivos de Deus e não nos seus, então os seus motivos têm que se calar. Isso significa que você vai engolir, vai explodir, vai ficar vermelha até não aguentar mais? Não. Isso significa que você vai colocar em oração para Deus, vai conversar com Deus como está seu coração, crendo que só Ele pode resolver isso. E vai decidir perdoar quem te fez isso, crendo que é assim que o Senhor quer que você haja. E quando você crê na verdade, na palavra, então você consegue, porque o Espírito te habilita e te capacita. Então vamos resolver aqui duas coisas, combinar aqui, tá bom? A graça não dá pra gente legalidade para viver as nossas vontades. A nova aliança, essa liberdade, essa graça de Jesus não é para que a gente viva as nossas próprias vontades, mas ela é a habilidade de Deus em nós, nos capacitando para fazer e viver a vontade dele. Ah, eu sou livre, agora eu vou fazer tudo o que eu quero. Não, você é livre. Se você é livre em Deus, você é livre e capacitado e habilitado para viver a vontade dele. E a vontade dele é uma vontade boa, perfeita e agradável. A minha, a sua pode ser até boa, pode ser boa e agradável, mas a perfeita é só a dele. Então a graça, ela está fazendo isso comigo, ela não está me autorizando a viver as minhas vontades. Eu posso
Posso, mas não pela graça. Eu posso porque Deus me deu livre-arbítrio. Mas pela graça, eu estou livre para viver a vontade de Deus. Porque eu entrei numa nova aliança. Se eu estou aliançado, existe um combinado dos dois lados. Lembra quando a gente falou no estudo passado da mesa? Jesus estava ali na ceia fazendo uma aliança e perguntando: você quer ser aliançado comigo? Qual a regra? A regra é que você vai ser livre, não haverá condenação sobre você. Mas, em contraponto, você vai ser livre para fazer a minha vontade e não a sua. Isso significa que você vai ser um robô? Não, significa que eu vou te ensinar a viver segundo a vontade do Pai. Significa que você vai ter amor transbordando no seu coração. Significa que você vai produzir vida eterna dentro de você. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É o que Jesus disse. Significa que você vai ter vida aqui nesse mundo e no mundo que está por vir. Significa que eu vou te levar de maneira segura, saudável e de maneira plena para que você vá bem em todas as coisas aqui na terra e depois no novo céu e na nova terra. E você ainda vai ajudar muitas pessoas a fazer isso. Por quê? Porque o amor do meu Pai, que é justo e invariável, vai estar dentro de você através do Espírito dele. É esse o combinado. E a graça, qual a outra coisa que a graça faz, além de fazer isso comigo? Ela não anula as minhas responsabilidades. O que a graça faz é tirar o meu mérito. Eu consegui fazer isso porque eu sou boa, porque meu coração é bom, porque eu amo muito as pessoas, porque eu consigo. Não, a graça vem dizer assim: olha, você já viu que você não consegue. Então você tira o mérito de você e diz: só pela fé, só na graça, só pela palavra de Deus. É assim que eu vivo. Não tenho como fazer isso por mim mesmo. É somente pela minha fé em tudo que Jesus fez por mim que eu consigo te amar. A graça vem fazer isso. Ela vem dizer que o mérito não é meu, é de Deus. Que tudo é por causa dele e não por minha causa. Que é porque ele me capacitou, por causa do Espírito dele que habita em mim, não porque eu consigo. Lá em Tiago, em Tito, lá pra gente finalizar, e aí na semana que vem, se Deus quiser, a gente continua falando sobre a graça. Lá em Tito 2, no 11 e no 12, no versículo 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça nos educa para que, quando a gente abre mão, quando a gente rejeita a impiedade e as paixões mundanas, os nossos desejos, as nossas vontades, a gente viva nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, porque Deus ama aquilo que é reto e que é justo. A palavra de Deus vai dizer isso. A gente vive segundo a vontade de Deus, mas a graça, ela nos educa para isso. Quando a gente vem pensar de novo só na lei, a gente vai ter uma regra do que é para fazer e do que não é. E a graça vai nos ensinar o que é para fazer, vai nos capacitar a fazer e vai nos garantir que a gente está cumprindo a vontade de Deus segundo o coração dele e não nosso. Precisamos então combinar isso, tá bom? A graça, ela veio não para ser banalizada por nós, mas para nos capacitar a cumprir toda a vontade de Deus através do nosso coração. Através do Espírito Santo dele que mora dentro de nós. E ela tira de nós o mérito para que a gente saiba que é somente pela ação do Espírito Santo que a gente consegue fazer alguma coisa. E aí a gente volta para o versículo que diz, para acabar hoje: sem mim, nada vocês podem fazer. Amém?